Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca de um assunto bem interessante que é: existe uma diferença de visão histórica entre as igrejas? Cada igreja interpreta de uma maneira diferente. Para você saber mais sobre isso, então assista esse vídeo até o final. Se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na descrição deste vídeo você encontrará um curso de grego, meu curso de grego, e também um curso teológico, tá? Valor acessível. Então se inscreva e se torne membro do canal também para ter acesso a alguns vídeos específicos, alguns vídeos que tratam de assuntos mais específicos. E vamos a mais esse vídeo. O Rafael Marques ele fez essa pergunta, né? Qual é a diferencial da visão histórica de igreja para igreja, ou de religião para religião e para o sem religião? O fato, o Rafael, essa sua pergunta eu acho ela muito boa. Porque o que acontece? Cada pessoa, isso eu digo, não é de cada religião, mas cada pessoa ela vai para a história com um determinado interesse. Então, você já ouviu aquelas pessoas dizendo assim: a minha teologia ela é livre, ela é uma teologia que é imparcial. Não existe isso, não existe teologia imparcial. Não existe uma busca histórica imparcial. Por quê? Você só vai no mercado porque você quer gastar dinheiro? Não, você vai no mercado com interesse de comprar alguma coisa. Você vai na borracharia trocar o pneu do seu carro porque você quer? Não, é porque você necessita. E mais ou menos nessa linha, a pessoa ela vai na história porque ela necessita ou ela tem um interesse. Entendeu? Ela tem um interesse. Você pode até escolher o corte de cabelo que você vai no cabeleireiro, mas você precisa cortar o cabelo. Né? É necessário dar umas aparadas, às vezes pintar, sei lá, né, fazer um xerequetê, sair meio aboiolado, meio escalhado e por aí vai. Então, às vezes você quer fazer isso. E a gente vai fazer o quê? Tudo bem, gosto é gosto. Mas, no tocante à história, é mais ou menos a mesma cena. Cada pessoa ela vai para o estudo da história, ela vai analisar um fato histórico, um documento histórico, um contexto histórico com um interesse. A pergunta é: qual é o interesse dessa pessoa? Opa, eu estou estudando história porque eu quero aprender. Não, eu estou estudando história aqui para refutar os crentes. Eu estou estudando história aqui para refutar os ateus. Eu estou estudando história aqui para achar uma maneira de desqualificar o cristianismo. Então, as pessoas elas vão para pontos históricos, histórias, acontecimentos, para tentar, sei lá, reforçar suas crenças ou entender as suas crenças, né? Então, isso é muito complicado. Isso quando eu digo isso, você vai também, por exemplo, tem um livro que fala sobre isso, Michael Gorman, ele é sobre a exegese, né? Michael Gorman tem os Quilês, a espiral hermenêutica, são todos livros de exegese que eles demonstram que as pessoas elas estudam a Bíblia, elas vão fazer uma análise de alguma coisa porque elas têm interesse. E de fato, para que eu vou estudar, por exemplo, a história do Pelé? Mano, eu nem gosto de futebol. Eu nem gosto de futebol. Por que eu vou estudar a história do Pelé? Entendeu? Eu não gosto de futebol. Então por que eu vou estudar a história do Pelé? Opa, eu gosto do Império Romano, eu acho interessante. Então eu vou estudar sobre o Império Romano. Opa, eu vou estudar o Império Romano porque o cristianismo nasceu no auge do Império Romano. E entender o Império Romano, quem foram os imperadores, quem foram os governadores, entender os acontecimentos, alguns acontecimentos envolvendo o Império Romano no início do cristianismo, ajuda a entender melhor o Novo Testamento. Opa, então isso é um ponto de interesse na busca histórica. A mesma coisa Egito, Babilônia e qualquer coisa. Eu vou estudar, por exemplo, sei lá, vou estudar sobre o nazismo para saber se Hitler era realmente de direita. Eu vou estudar a Primeira Guerra Mundial para tentar entender por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Sei lá. Ou eu vou estudar o comunismo, o seu desenvolvimento na Rússia, para ver se eu acho um paralelo com o comunismo atual. Entende? Então todo mundo vai com interesse, se dedica a uma determinada área de estudo da história por interesse pessoal. Né? Interesse pessoal. Isso é real e não existe esse papo de
estudo histórico, estudo teológico imparcial. Eu vejo que isso está na modinha, né? Muita gente fala, não, minha teologia aqui, meu canal aqui é imparcial. Não, não existe teologia imparcial, não existe pesquisa histórica imparcial, não existe estudo de filosofia imparcial. Todo mundo tem um interesse, todo mundo tem uma indagação e todo mundo tem uma finalidade. A pergunta é, qual é o nível de confiabilidade que você pode dar à pessoa que fala? Entende? Qual é o nível de confiança, por exemplo, que você pode dar para o meu canal, para o jeito que eu exponho os assuntos? É aí que está. Essa é a questão. Entendeu? Essa é a questão. E então, assim, vamos lá. Agora entrando no mérito do Rafael Marx. Muda de igreja para igreja? Bem, se você vê um católico falando sobre os pais da igreja, eles vão colocar como se fosse a sétima maravilha do mundo, falando sobre os pais da igreja. Por quê? Porque os católicos eles vão apelar, no sentido dos pais da igreja, para reforçar o seu credo. Ponto. Então eles têm esse interesse. Agora, quando você pega, por exemplo, um protestante, ele vai chegar para você e vai falar assim, isso aqui era período da Idade das Trevas, se referindo à Idade Média. Por quê? Porque foi o período de dominação católica. Então veja que existe uma nomeação, uma taxação de um evento, de um contexto histórico, simplesmente porque a gente quer denegrir a imagem de uma determinada religião. Então sim, toda igreja ela vai ter uma tendência na sua busca histórica nesse sentido, porque cada um quer reforçar e dizer assim, eu tenho a verdade. Por quê? Lembra o que eu disse? Todo mundo vai para a história, ou para a teologia, ou para a Bíblia com algum interesse. Com algum interesse. Entende? E assim vai. Então cada um vai seguir nessa linha. A pergunta que tem que ser feita é, qual é o grau de confiabilidade que você pode dar para a pessoa que fala para você? Qual é o grau de confiabilidade? Aí você pode parar e falar, tá, mas eu não conheço muito de história, como é que eu posso confiar? Bem, você observa o argumento da pessoa, você analisa, você confere, e isso você vai, ao longo do tempo, conferindo. Porque vamos supor, você está vendo um cara falar um negócio, aí você vê outro falando outra coisa que parece não bater. Opa, então você vai ter que estudar para ver quem tem razão, para ver quem, sei lá, te convence. Entende? Então, no fundo, a questão não é quem fala de história, mas o quanto você confia nessa pessoa. E, por exemplo, quando a gente pega um ateu, por exemplo, aí, como eu disse, é de pessoa para pessoa, mas um ateu, ele vai conhecer história para tentar entender o mundo que ele vive. Por exemplo, cristãos fazem isso também, mas na grande maioria das vezes para tentar entender a igreja deles. Né? E aí, você pega, por exemplo, ateus. Hoje eu conheço ateus que eles estudam história para tentar invalidar o cristianismo. Para tentar invalidar o cristianismo. Então eles têm um interesse, né? Alguns, né? Outros não, você já tem uns caras mais maduros que já passaram dessa fase de odiar o cristianismo, eles são mais maduros e aí eles têm uma postura de vamos estudar história e é o que é e ponto final, né? Você vai ter, por exemplo, o comunista que estuda história para mostrar a luta de classe, então veja o interesse. Você vai ter, sei lá, uma pessoa que estuda história porque gosta de história mesmo, e que ela pesquisa porque ela acha interessante, porque ela acha bonito, e assim vai. E dessa forma segue-se o jogo. Então, não é uma coisa que eu posso definir, né? Que eu vou dizer, ó, é assim, é assado. Não. O que eu tenho visto o que eu tenho percebido, o que eu tenho sentido é isso. Cada pessoa estuda história da maneira que lhe convém para interesses próprios. E eu vou dizer que está errado? Não, não estão errados. Nesse mundo, essa é a verdade. Nesse mundo, chora menos quem pode mais. Essa é a verdade. E quando se trata de estudo da história e da Bíblia, essa regra ela é muito válida. Chora menos quem pode mais. Então, é por isso que eu estudo. Para chorar menos. E você talvez esteja nesse vídeo, né, ou acompanha meu canal há algum tempo, porque você quer chorar menos. Mas para chorar menos, você tem que poder mais. Entendeu? Então, muitas vezes a gente
chamam a gente para algum debate ou pedem algum vídeo, por quê? Porque existe o grau de confiabilidade. Isso que eu sinto nos meus inscritos, né? Eles confiam no que eu falo. E é por isso que eu tenho medo, muitas vezes, do que eu vou falar. Medo não no sentido de ferir o coração de alguém, não é. Mas medo de passar uma informação errada ou sem embasamento. Porque eu já vi ateuzinho falando coisa que não tem embasamento dentro do campo histórico, né? Fazendo certas afirmativas que eu acho muito difícil, né? Diante do que eu conheço de história. Também já dentro do contexto de Bíblia. Por quê? Porque existe um interesse por trás dessa busca, entendeu? E é isso. Você também tem muito cristão que vai fazer um apelo, né? Porque não sei o que, papapá. Mas por quê? Porque ele está interessado do lado dele. E assim vai. Então sempre vai ter aquele jogo, né? Quem pode mais vai chorar menos. E a gente segue o jogo. A gente segue o jogo. Simples assim, né? E é aquilo que eu retomo para terminar esse vídeo aqui. Nós que estamos aqui no YouTube, nós que somos professores, pessoas que querem falar no YouTube, olha, eu sempre falo para qualquer iniciante do canal, eu quero fazer um canal no YouTube. A minha dica é simples, fale o que você quiser. Só que assim, saiba que o que você disser, você tem que sustentar. Se você não conseguir sustentar, você se queima. Você se queima. Você pode falar até uma coisa que soa como absurdo. É natural. Se falar uma coisa que as pessoas não conhecem, é natural. Só que é o seguinte, se você falar uma coisa que você não consegue sustentar, o que vai acontecer? Vão queimar você. O teu próprio público que te acompanha muitas vezes tem algum conhecimento, tem mais conhecimento que você, e eles vão te queimar, eles vão te dar lapada. Entendeu? Então essa é a realidade. Esta é a realidade, né? E assim vai. Então, espero que esse vídeo tenha ficado bom, vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado confuso. Eu creio que eu fui mais sucinto, mais lógico, mais organizado possível. E não tem outra, eu não vejo outra verdade, né, dentro desse contexto, né? E assim vai. E assim vai. Então tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. E se torne membro do canal e compartilhe se gostou.